Ora, muito bem, então, agora que eu vi aqui um recado da produção para mim aqui no papel, no final, mas pronto, muito obrigado, muito obrigado. Estão aqui a dizer parabéns, Ricardo, um dia feliz. Muito obrigado a todos. Já hoje de manhã já me encheram a caixa de correio com muitos parabéns, obrigado a todos. Aqueles que me mandaram mensagens, sim, hoje é o meu aniversário, mas trabalho acima de tudo. Em primeiro lugar, estamos aqui para cumprir com o nosso... Mas pá, estamos aqui para cumprir com o nosso objetivo, e o nosso objetivo, acima de tudo, é dar voz a quem precisa de que lhes deem voz. E isso é aquilo que nós trazemos ao nosso programa. Já tivemos aqui uma associação que, como vimos, está a passar realmente por um momento um bocadinho complicado, que precisa mesmo daquela carrinha, e que quem estiver a assistir à primeira parte, a Associação dos Amigos Unidos pelos Coral, já tem uma carrinha já em nome deles, com o logótipo e tudo, e agora de repente falta dinheiro porque a Segurança Social afinal não dá aquele valor todo. Então fica aqui o apelo a quem possa ajudar, para que possam continuar a ajudar essas pessoas, os idosos dessa terra, a poderem se deslocar ao médico e apoio domiciliário e tudo. Então é essa a nossa grande finalidade. E hoje também temos aqui uma outra associação, que é a Associação Amigos do Pinhal do General, e eu tenho comigo aqui a Cristina Taveira. Muito bom dia, Cristina. Muito bom dia. Muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso programa. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Eu tenho estado a falar até em voz nos últimos, já há mais de uma semana, por causa deste evento Zumba Pimba 2. Vai acontecer no dia 1 de outubro, às 17 horas, na Associação dos Amigos Pinhal do General. E não fazia a mínima ideia onde é que era o Pinhal do General. Depois a produção é que teve que me pôr aqui, que é em Fernão Ferro. Exatamente, no Conselho do Seixal. Muito bem, sim senhor. Aliás, nós trazemos mesmo muita coisa aqui, né? Exatamente. E para além que aquilo que as pessoas ainda nem viram, nem imaginam lá em casa. O que é que vocês têm por trás das cortinas aqui? Exatamente, essa é a grande surpresa. Essa é a grande Mas surpresa, agora, para começar, dizer-lhe realmente que nós já trazemos aqui umas lembranças para saber exatamente onde é que é o Seixal. Às tantas, as coisas até são perto, mas nós não lidamos diariamente, não é? Pertíssimo, claro. Sim. O Conselho de Seixal fica na margem sul. A Associação de Amigos do Pinhal do General está numa das suas freguesias, freguesia de Fernão Ferro, mas pronto, faz parte realmente do Seixal, que é um concelho muito mais vasto, é evidente. Eu sou lisboeta de Gema, nasci no bairro Alto. Então é mesmo, conheço perfeitamente Seixal. Fernão Ferro também já lá passei. Agora na o Pinhal do General é que eu não O Pinhal do General fica no topo. Aliás, nós podemos mesmo dizer que o Pinhal do General fica no fim do Conselho do Seixal, porque nós ficamos já confinados com a Quinta do Conde, que já é outro concelho, claro. Já é Concelho de Sesimbra, mas ficamos ali na pontinha extrema. Mas pronto, mas somos Concelho do Seixal e somos freguesia de Fernão Ferro. É uma freguesia relativamente recente, porque curioso, resulta da expansão. É curioso porque agora ultimamente tem acabado com freguesias, tem unido umas às outras. Não é? Eu não estava a dizer em termos administrativos, também em termos administrativos é uma freguesia relativamente recente, mas toda aquela zona, portanto, teve uma grande expansão nos últimos anos, não é? Portanto, cresceu realmente, a população cresceu imenso e, portanto, o concelho expandiu-se para esse lado. O Pinhal do General aparece também, e esta associação acaba também por aparecer também a resultado dessa expansão, porque tem uma gênese muito curiosa, mas não sei se era isso que me ia perguntar. Diga aquilo que lhe vier na alma. A Associação de Amigos do Pinhal do General é uma associação que vai fazer 33 anos no próximo sábado, no dia 23 de setembro. Ainda o Pinhal do General era o quê? Era um amontoadozinho de casas? Era precisamente isso que eu ia... Okay. Vou ser breve, mas acho que é interessante. Claro. Eu acho que estas coisas é assim, as associações, pelo menos em Portugal, nascem de necessidades, não é? De necessidades que as pessoas têm. O nosso movimento associativo tem muito a ver com necessidades que foram geradas, muitas delas muito antigas, às vezes necessidades sociais ou culturais, nascem de necessidades da população, que nos obriga realmente depois a juntar. A Associação de Amigos do Pinhal do General tem na sua gênese algo muito curioso, que se calhar a maior parte das pessoas também não se deu conta ainda dessa realidade e que eu gostava de dizer. Claro. Nós estamos, portanto, há 33 anos atrás, esta zona do Pinhal do General, à semelhança de muitas outras da margem sul,
e da zona norte de Lisboa também, mas com características diferentes. Com a grande expansão populacional, na zona norte de Lisboa era para a primeira habitação, as pessoas acabaram por se espalhar para a primeira habitação. Na margem sul foi sobretudo para a segunda habitação. E o que aconteceu é que Estava mais perto da praia. Não. Sim, e do campo, portanto, lá está, o Pinhal, aquela margem sul tem uma série de pinhais, porque era realmente uma zona muito grande de pinhal. E as pessoas acabaram por comprar lá os seus pedaços de terra, portanto, com o intuito de construir, muitas delas também com algumas origens rurais, portanto, que há o sonho de ter uma casa, sim, não é? Sim, não é o prédio, não é o andar aqui em Lisboa, claro. Mas, portanto, de ter o seu pedaço de terra, com a sua casa, o estar, as suas hortas, o fim de semana, e realmente ocuparam, portanto, essa zona ali do Pinhal do General. Fernão Ferro, de uma maneira geral, é uma freguesia com muitas zonas dessas, mas eu só estou aqui a falar do Pinhal do General, pronto, e as pessoas realmente constituíram esta associação. Para quê? Com dois objetivos. Por um lado, porque era o polo, digamos assim, aglutinador, onde as pessoas ao fim de semana se juntavam para a festa, para o baile, para praticar desporto. Portanto, a maior parte eram casais, portanto, com filhos jovens e, portanto, também queriam praticar desporto, tinham equipa de futebol, etc. Mas, sobretudo, com uma vertente muito importante, que era a parte da urbanização da zona. Portanto, aquilo eram zonas que não tinham infraestruturas, é aquilo que nós hoje em dia chamamos augis, áreas urbanas de génese ilegal porque não estavam estruturadas em termos das ruas, das escolas, não havia nada. Não havia PDMs na altura, nem nada. Exatamente, e portanto tinha que haver uma representação, digamos assim, dos moradores para junto da Câmara encontrarem soluções urbanísticas para... Pois que a Câmara não acompanhava as construções. As construções eram feitas, mas as infraestruturas, esgotos e saneamento não acompanhavam, não é? Quer dizer, nós estávamos numa altura, é isso que lhe digo, quer dizer, havia realmente uma grande expansão, até porque as pessoas ganharam algum poder de compra, ou seja, não tanto que lhes permitisse ir para zonas que já estavam completamente estruturadas, mas... Houve de alguma maneira também alguma facilidade em se ir pagando os lotes, os terrenos, e portanto era preciso fazer todo o outro trabalho, e esta associação surge dessa necessidade de juntar os moradores, no fundo quase como aquilo que nós conhecemos mais por associação de moradores, portanto, não é? Ganhar uma representação para junto da Câmara tratar da urbanização. Essa situação alterou-se um pouco porque a partir de 1995 essas auges, portanto saiu uma lei. Portanto, nós temos tantas auges que realmente foi preciso sair uma lei que regulamentasse, portanto, como é que era feita essa intervenção. A Associação de Amigos do Pinhal do General deixou essa vertente, apesar de ainda constar nos seus estatutos, deixou essa vertente, portanto, de reconversão urbanística, mas tem a outra toda e, sobretudo, tem aquilo, pelo menos na minha opinião, que eu considero o mais importante. Nós estamos a falar de uma zona... Para lhe dar uma ideia, o Pinhal do General tem uma área equivalente a 240 campos de futebol. É a maior auge do país. São 3.000 e tal lotes, que não têm ainda, portanto, ainda está em processo de reconversão, 30 anos após, ainda está em processo de reconversão. Portanto, não tem ainda muitas... estruturas de apoio em termos de escolas, até de comércio. Portanto, esta associação, mudam-se os tempos, mas tem uma importância fundamental. Para já, porque foi realmente construída como força dos seus moradores. Mas agora já não é o fim de semana. Agora já é mesmo as pessoas que vivem lá. Claro, e é isso que eu digo. Portanto, agora já temos... Para lhe dizer, temos 15 atividades desportivas, atividades culturais. Aliás, o nosso grande símbolo daqui a bocadinho vai ser apresentado, mas tem que ter essa capacidade. No fundo, é um polo de identidade daquelas pessoas dali do Pinhal do General, e que vai ser muito, e tem sempre um papel muito importante, não é? Porque é lá realmente que as coisas acabam por ganhar alguma identidade, não é? O Pinhal do General, não tendo muita coisa ainda, a Associação de Amigos do Pinhal do General é assim...
Sei lá. Você acompanhou isto tudo desde o princípio? Nos órgãos sociais, não. Eu estou ligada, portanto, à associação como presidente da direção desde 2014, mas vivo no Pinhal do General há 20 anos e pronto, mesmo o tal... E foi de uma daquelas pessoas que foi para lá primeiro aos fins de semana? Não. Foi mesmo logo direto? Nós já temos uma segunda fornada, se assim se pode dizer, de pessoas que realmente acabaram por os segundos a comprar, portanto, lá os terrenos e a construir. Sim, já é mesmo a primeira habitação. O facto de nós dizermos que é um auge e que é de género urbano ilegal, as pessoas não são ilegais, não fazem lá nada ilegal. Claro. A propriedade do terreno é que é ainda em Avos, portanto está... Mas de resto construímos com um projeto da Câmara, quer dizer, está tudo legalizado, digamos assim. Mas ligada, portanto, à associação estou desde 2014. E esta associação hoje em dia, então, já consegue ter uma abrangência muito maior para manter uma atividade ali das próprias pessoas? Maior não sei. Se me permite, não sei. O que lhe posso dizer é que os primeiros anos da Associação de Amigos do Pinhal do General foram anos de muita pujança, porque não só de entusiasmo, não é, de quem criou, ao fim e ao cabo de pessoas que estavam muito envolvidas em tornar aquele sítio um sítio aprazível, portanto, para viver. Havia muita gente, havia uma grande vontade em fazer-se as coisas. Agora estamos perante uma população mais envelhecida, porque esses, os pioneiros estão mais velhotes. Claro. Os filhos, muitos deles não foram para lá, mas digamos que temos uma segunda geração que realmente também está, não tanta como nós gostaríamos, porque realmente o facto de não haver ainda escolas e outras, também não capta. É uma zona mais habitacional. Sim, mais habitacional, mas nós estamos também muito já perto. Já tem algum comércio lá? Não temos muito. Não temos muito. Eu estou a perguntar, eu moro numa aldeia onde só tenho um café, não existe mais nada. Repare, eu acho que o Pinhal do General, e é assim, eu gosto muito. Tenho a associação desportiva, claro, mais nada. Era isso que eu lhe ia dizer, isto é assim, tem as vantagens de uma aldeia, porque tem ainda muita zona de pinhal, tem ainda muita zona de ar livre, acho que tem um projeto que se pode considerar, portanto, já tem, portanto, um projeto que diz que realmente é uma zona que terá muita qualidade quando se for começando a construir, portanto, já determinado onde é que vai ficar as escolas, etc. Portanto, já temos, e vai realmente ser, e depois não está assim tão longe de Lisboa como isso, nós temos o comboio... Passa lá como é? A estação de Coina, a Fertagos, não é? Portanto, dá ali apoio à Quinta do Conde e ao Seixal. Nós estamos muito bem, é um sítio muito agradável para viver. Aqui às portas da grande cidade. Exatamente. Aliás, quem trabalha, que é o meu caso, eu também trabalho em Lisboa, portanto, eu acho que e esta associação tem realmente esse papel fundamental, que é continuar a ir ao encontro dos interesses da tal população que ele levantou, que são os mais velhos, e nós temos esse compromisso. E eu acho que isso que nós não nos podemos nunca desviar nem esquecer, porque foram eles que construíram e é para eles que realmente a associação deve continuar a olhar, mas também com uma visão mais moderna, se assim se pode dizer, e mais dinâmica, que é procurar outros públicos, procurar muito aquilo que vocês encontraram quando foram já essa segunda geração, foi fruto do esforço e trabalho e de dedicação desses primeiros. Claro. Há sempre alguém que agora começa. Tem que ser recíproco, não é? Exatamente. Trabalhar para eles também, não é? Muito bem. Mas nós fazemos, eu acho que nós temos uma programação cultural. No fundo, vocês isto vou exagerar um bocadinho, mas as pessoas de lá só saem para ir trabalhar. O resto passam a vida no Pinhal do General. Os fins de semana, as atividades que fazem. As pessoas gostam de lá estar. Se não quiserem sair, podem lá ficar. Tem bom ar, podem-se fazer uns grelhados, juntar os amigos, faz-se caminhadas, Há muitos motivos para ficar. Há muitos motivos para ficar, eu acho que sim. Muito bem. Eu acho que sim. Então, e trouxe-nos aqui algumas Trouxe, são coisas, aliás... A própria Câmara trouxe-nos, literalmente trouxe-nos até aqui, nós viemos realmente no autocarro da Câmara Municipal de Seixal e
ao fim e ao cabo, esses livros acabam por dar um bocadinho, portanto, das ideias. Esta é a história do Conselho do Seixal. São edições da Câmara, mas que acabam por ser importantes testemunhos da nossa memória coletiva. Histórias associativas. Exatamente. Também fala aqui da vossa associação. Não vi. Eu acho que tem a referência, sim. Mas o Jornal da É das mais, não é das mais antigas. Repare, nós estamos num concelho que tem um movimento associativo muito antigo, por causa também da tradição operária, da Mundete, etc. Portanto, é um concelho com tradições associativas. Tinham muitas necessidades. Exatamente. E esta associação é uma bebé no meio disto tudo, 33 anos, não é muito. Mas aqui, pronto. O brasão do município. E aqui? Este é o nosso. Tem o vosso. Aliás, Lá como está. pode ver no nosso logotipo, os pinheiros, o Tinha que sol. ser. E uma casa ali muito tranquila, Exatamente. no meio do espaço. Eu acho que é isso que as pessoas procuraram e o Punhal do General continua a dar. Mesmo ainda numa fase incipiente, mas que continua. E hoje em dia, quando antigamente era só mesmo o ponto 25 de Abril, as coisas eram mais complicadas. Agora, o ponto Vasta Gama veio facilitar muita coisa também. Claro, aliás, a ponto 25 de Abril é que levou fez a explosão realmente populacional para aquele lado, Pois, não é? mas depois tornou um caos também. E depois tornou um caos, mas agora eu acho que está. Agora está melhor, estamos bem. Ponto Ou então Navente, para quem quer ir logo para o norte, Claro, muita coisa nova, claro, não é? claro que sim. E hoje em dia, Portugal Sim. está muito bem servido, acho que até exageradamente, a nível de autoestradas e coisas assim do género, mas facilita quando alguém quer trabalhar num sítio onde se arranja facilmente trabalho, como no caso de Lisboa e grandes cidades, mas pode estar mais a viver numa zona mais tranquila. Claro, é possível, perfeitamente, perfeitamente. E o comboio, nesse sentido, acho que deu uma grande ajuda. Pois. Sem dúvida, por ser rápido. Claro. Sim. Então, e agora, explique-nos o que é que vocês trouxeram, que a gente vai ver mais daqui a bocadinho. Quem é esta gente toda cheios de cor? Bem, cor é a cor verde, por acaso. É, que é a cor aqui do estúdio também, não claro. Se vê, não se vê. Pronto. Pois não. Agora já disse algo que não. Ora bem, quem são? O Punhal do General nós temos, também só para poder ir um bocadinho atrás, temos sempre a vertente do desporto, porque essa é inevitável, até porque acaba também por dar qualidade de vida às populações, portanto, e nós tentamos proporcionar. Nós temos uma série de atividades, aliás, aquela que referiu há bocadinho desse tal evento que vai haver do Zumba Pimba, é porque essa é uma das modalidades que nós temos. Nós temos Zumba para adultos e temos Zumba Kids, Zumba para crianças. E o que é o Zumba Pimba? Isso é que o Zumba Pimba. Como é que surgiu? Normalmente. A minha colega agora está de férias, Sim. entrou hoje de férias, mas a gente sempre que dá aquilo. É porque as nossas professoras já cá tiveram, curiosamente, neste programa. As nossas professoras de Zumba já aqui estiveram neste programa que eu. Elas são de onde? É a Célia Louzeiro e a Mónica. Já estiveram aqui neste programa, não pela nossa associação. Mas qual é o ginásio delas? Viva Fit. É o Viva Fit. Pronto. Pois. E com certeza vem daí essa divulgação. Sim, eles vêm cá todas as semanas. Exatamente. Portanto, elas são professoras de Zumba e Zumba Kids e são professoras também da classe de manutenção. E elas são as nossas professoras. Normalmente os eventos de Zumba têm sempre um tema. Porque sim. sabe, não é? Sim, Portanto, sim. tem sempre um tema. Nós já tivemos o Zumba Piratas, o Zumba Halloween, o Zumba... Pronto, tem sempre um tema. Mas, de uma maneira geral, acontece que as coisas acabam por se repetir. O Zumba Halloween acontece sempre na mesma altura. Muitas associações, muitos ginásios têm Zumbas Halloweens porque acabam por ser só naquela altura, claro, não é? Exato. Não faz sentido noutra. Elas é que se lembraram, o ano passado, de se fazer o Zumba Pimba, que foi um sucesso realmente lá na Sei associação. que agora é o 2, porque o primeiro foi um sucesso. Agora querem fazer o 2, exatamente, e nós vamos a isso. Nessas coisas nós... Porque o que é o Zumba Pimba? Tem a ver com a decoração, a música Pimba, como o próprio nome diz. Claro, era inevitável. Claro. E depois a decoração, portanto... vão com bigodes, vão com garrafões, vão com assim... Acaba por ser... É melhor não revelar tudo, que é para as pessoas Claro, mas irem lá. É isso. Nós vou temos lembrar, dia 17... 17... Não, quando é que é? É dia 1 de outubro, Exatamente. às 17 horas. Exato. E a Rua Ricardo Jorge, lote 2205,
É a mesma morada da associação? É, sim, senhora. É a minha rua. Sou Ricardo Jorge, portanto, faz favor. Então, deram-me aqui, fizeram. Foi uma surpresa, mas nós não quisemos. Como fazia anos, nós resolvemos. Então, pronto, mas temos essas atividades, com esses eventos que acontecem, mas portanto mais na área do desporto. Temos também 2 classes de hip-hop. Para mais jovens, mas que têm um grupo que são os Boom Dance, que acabam também por ir a vários sítios fazer, portanto, coreografias relacionadas com hip hop. Temos as outras, temos balé, temos yoga, há uma série, eu até trouxe uma cábula, peço desculpa, mas era para não, porque podem ficar tristes de eu me ter esquecido de alguma. As danças de salão para crianças e para adultos, a manutenção eu já disse, o karaté, o taekwondo, portanto temos essas atividades ligadas ao desporto. Depois, sem querer descurar a parte cultural, que achamos muito importante, apesar de ser aquela que às vezes é mais carente, não é? Porque, não só porque as pessoas também não aderem se calhar tanto, como porque se calhar as pessoas pagam mais facilmente uma mensalidade para ir fazer uma atividade desportiva e já não o fazem se calhar para uma atividade cultural, mas pronto, nós achamos que é uma parte que nós não podemos mesmo descurar, e aquilo que eu lhe posso dizer é que em termos da freguesia, a Associação de Amigos do Pinhal do General é das poucas associações que têm essa componente cultural. Nós temos um grupo de teatro. O Grupo de Teatro Pano Cru já participou, já esteve integrado no Festival de Teatro do Seixal, já fomos ao Festival de Teatro ao Norte, na Sede de Cavaleiros, e continuamos a insistir em existir. E temos já, portanto, vai começar agora um novo projeto já para podermos estrear já para o ano que vem também. E temos... Sei que eu há bocado estava a dizer, com estas atividades todas que vocês fazem, as pessoas, é por isso que eu estou a dizer, as pessoas não saem de lá. Claro que não, nem precisam só para trabalhar, depois vão. Exatamente. Tem lá, tem karaté, tem o zumba, tem o teatro, tem tudo. Tem, sim, senhora. E eventos que fazemos também. Depois temos, por exemplo, nós no sábado, no dia do nosso aniversário, vamos inaugurar uma pista de radiomodelismo, porque temos um grande espaço exterior e já lá tínhamos tido a atividade, mas agora apareceu alguém que vai novamente lançar essa atividade e é muito engraçado, também é uma novidade também lá em termos da freguesia, se calhar do concelho, que é o radiomodelismo, com as pistas portanto, de carros. Temos também o Airsoft, também acho que é a segunda na freguesia e talvez para aí a terceira no concelho. Que é também um desporto que tem bastante importância. Eles no próximo fim de semana vão organizar um evento nacional, a nível nacional, portanto com um jogo que vai durar 24 horas, mesmo durante a noite e tudo. Lá está, como temos espaço para poder fazer, também é possível também organizar esse tipo de eventos. E temos o nosso grupo de cavaquinhos. O nosso grupo de cavaquinhos é um projeto que se iniciou talvez há uns 6 anos, cresceu, tem mais participantes. Isso já eu vi. Isso já eu pude comprovar. É um grupo, para além da qualidade, que eu acho que vai ser possível depois as pessoas constatarem. Aliás, realmente... já me estão a dizer para acabarmos a conversa. Então pronto, que é para os deixar. Dar-nos tempo a eles. Tudo bem. Tudo bem. Mas isto nasceu porque havia alguém lá que gostava muito e quis ensinar os outros? Ou já muita gente já lá... Surgiu, nem sabem sequer. O cavaquinho repare, é um instrumento que é relativamente fácil, não estou a dizer que é muito fácil, mas que é relativamente fácil de aprender em qualquer idade, desde criança até mais velho. Tem a nossa música tradicional, que isso também é muito importante para criar raiz e uma identidade. E começou, portanto, com um impulsionador do próprio professor, que acabou por cativar o grupo, que lá está, foi crescendo e tornou-se uma atividade muito, muito importante para a nossa associação. Eles são mais ou menos quantas pessoas lá? Eles hoje estão 16. 16. Homens e mulheres. Homens e mulheres, sim senhora. Muito e bom. Acabou, é o ex-libris da associação, porque nos representam também a todos os lados que vão.
Então é isso que eles vêm fazer aqui também, representar-nos desta e maneira. Bem, E bem, espero. e bem. Com certeza que certeza, tenho a certeza que sim. Nós então vamos nos despedir aqui da Cristina. Sim, Muito obrigado por ter vindo. Vamos daqui a bocadinho vamos passar então e temos que fazer aqui uma pausa musical também, mas eu queria só perguntar uma coisa antes de terminarmos. A associação sobrevive de vocês próprios? Tem cotas? É o que se chama o pôr o dedo na ferida. Ok. Não é? Pois. Certo. As associações, apesar de serem sem fins lucrativos e não terem que dar lucro, têm que viver e não é realmente muito fácil. Não é fácil para já porque, assim, os preços que praticam têm que ser... solidários. Claro, têm que ser solidários. Quando os preços que pagam não são solidários... e temos despesas correntes, temos despesas correntes iguais às outras, não é? Portanto, por exemplo, eu posso lhe dizer que eu, quando fui para a associação, nós tínhamos faturas de luz de 900 euros. E é muito complicado. Portanto, nessa altura tivemos que fazer um investimento em lâmpadas LED para tentar baixar um bocadinho os consumos, mas há água, há toda uma série de coisas. Agora, evidentemente, contamos sempre com o apoio da Junta e da Câmara. Por exemplo, a Câmara Municipal este ano deu-nos um subsídio para nós conseguirmos arranjar as instalações, o telhado e o chão, que já estava a acusar realmente graves problemas, então com as chuvas, e esse nós nunca conseguiríamos, não é? Mudar o telhado ou mudar o chão, nunca conseguiríamos, e foi realmente graças a esse subsídio. Mas depois o dia-a-dia é complicado. É complicado porque as pessoas entusiasmam-se muito, são todas sócias e passado 4 ou 5 meses saem do Zumba ou saem do outro lado, já nunca mais se lembram de ser sócias. Exatamente. Mas pode ser que haja alguém que seja dali de perto e queira conhecer melhor e queira também sobretudo, ajudar. E aí, se me permite, eu fazia esse apelo, porque assim, existe uma lei do mecenato, há inclusivamente facilidades fiscais para empresas que nos deem donativos, que às vezes até é importante, até em termos ou da responsabilidade social das empresas, ou que é dar, imagine, eu estou a pensar, 200 euros, se calhar para uma empresa não é muito e para nós já nos permite comprar os elásticos para a ginástica ou as bolas para a manutenção. Está a ver, quer dizer, e no fundo é nesta colaboração que nós todos vamos vivendo, porque ao fim e ao cabo, se as associações também permitem aumentar a qualidade de vida das populações, trazer as pessoas mais saudáveis e mais felizes, a economia também ganha, não é? Portanto, e se ganha, no fundo, isto acaba por haver sempre um retorno. Portanto, esse é o apelo realmente que eu faço, que os privados também nos ajudem. Então fica aqui o apelo e a gente não vamos cortar mais tempo, então, ao grupo de cavaquinhos da Associação de Amigos do Pinhal do General. Então, vamos passar uma musiquinha, não sai daí porque agora vai ser música quase até ao fim. Então, até já. Até já.